Esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre apelidos, né? Eu não tive muitos apelidos na adolescência, na juventude, né? O pessoal tentava me dar algum apelido, né? Aqueles apelidos maldosos que os adolescentes sabem dar, mas nunca pegou, né? Nem aqueles apelidos de abreviação de nome, né? Porque Bruno é um nome curto, então quase não tive apelidos. Mas eu queria falar sobre um personagem da Bíblia que teve um apelido, né? Não foi um apelido maldoso, mas um apelido para ressaltar uma das características dele, né? O nome desse personagem é José. Você sabe qual que era o apelido dele? E aí pessoal, beleza? Aqui é o pastor Bruno do Engrenagens para mais um vídeo, né? Hoje eu gostaria de falar sobre esse personagem aí, que é o José, que ninguém conhece pelo nome de José, todo mundo conhece ele pelo apelido dele, né? É o Barnabé. Não sei se você, talvez nem pelo apelido você conheça, tá? Porque esse cara não era um cara que chamava muito a atenção para ele, mas esse cara teve uma participação importante, tá? A gente vai ver ele no livro de Atos e talvez a contribuição dele para a igreja, né, se não tivesse acontecido, ele teve indiretamente contribuição nas cartas de Paulo e também no Evangelho de Marcos, né? Então vamos falar um pouquinho desse personagem que é o Barnabé, né? O José, também chamado pelos discípulos de Barnabé, né? Esse foi o apelido que deram para ele. Barnabé significa filho da consolação, filho do Espírito Santo. Esse cara devia ter alguma característica muito forte, né? A gente vai ver algumas coisas que ele faz que a gente percebe, né? Que o Espírito Santo, que esse cara tinha o Espírito Santo, né? Que ele refletia, né? Que ele conseguia enxergar aquilo que Deus enxergava, aquilo que o Espírito Santo enxergava nos outros, né? Alguns que o valor, né? Que os homens não enxergavam, mas que o Espírito Santo enxergava, ele também enxergava, né? Então, o que esse cara faz, né? Ele aparece lá timidamente, né? Ajudando na igreja no começo, né? Lá em Atos, mas ele vai, pelo menos assim, para mim, ele vai começar a ter mais importância depois da conversão de Saulo. Saulo se converteu, aquele perseguidor, né? Caçador de cristãos, se converteu. E ele veio cheio de vontade de fazer coisas para Deus. E foi lá para Jerusalém para conhecer a igreja de Cristo, a sede, né? Os grandes apóstolos que andaram com o Cristo. E quando ele chega lá, o pessoal não quer saber dele não. Ninguém. Ele é uma engrenagem que quer ajudar o reino de Deus a funcionar, mas as outras engrenagens correram dele. Ninguém quis dar uma chance para esse cara por causa do passado dele, por causa de tudo que ele já fez. Ninguém quis dar uma chance. Ninguém viu valor nesse cara, mas Barnabé viu. Barnabé deu uma chance para ele. E Barnabé ajudou essa engrenagem a se encaixar com as outras para começassem a funcionar juntas. E depois foi Barnabé que pegou esse cara e falou: não, pessoal, vamos dar uma chance para ele, não importa, o passado dele já foi, Deus tem uma nova história para ele, Deus está dando uma nova chance para ele, por que a gente não pode dar? E aí a gente começa a história de Paulo junto com a igreja, e Barnabé foi o companheiro de Paulo nas primeiras viagens, né? Eu tinha um grande amigo, né? E assim, eu não tive muitos apelidos, né? Principalmente maldosos, mas um apelido que eu e um amigo que a gente andava junto para fazer as coisas para a igreja, as atividades e tal, né? A gente estava junto em tudo, o pessoal chamava a gente de Paulo e Silas. Eu não gostava, cara, eu queria que a gente fosse o Paulo e Barnabé, mas ninguém, não, é Paulo e Silas, Paulo e Silas. Tá bom, né? E aí, assim, o primeiro companheiro de missão de Paulo não foi o Silas, foi o Barnabé. E eles vão ter lá as primeiras missões e tal. E aí, assim, o que acontece em uma das missões? Eles estão lá com um outro discípulo, né? O João Marcos. Tava lá com eles, né? Mais um seguidor do caminho. E o João Marcos abandona eles no meio da missão. E tudo bem, segue lá a missão, Deus continua com eles e eles fazem tudo que eles têm para fazer. E aí, na próxima missão, na hora de começar a próxima missão, tá todo mundo pronto. Paulo, Barnabé, Silas, e aí vem o João Marcos também. Também quero ir nessa.
E aí o Paulo não dá boi, não. Você abandonou a gente lá na outra, você não vai com a gente não, cara. E Barnabé, né? Paulo não vê valor, né, nesse cara que talvez foi medroso, talvez não teve fé na última missão e desistiu. Paulo não viu valor, mas Barnabé viu. Barnabé falou, não, esse cara aqui ele quer fazer, ele quer servir. Então se você não quer ir com ele, Paulo, vamos cada um para um lado, né? E assim, carnalmente você vai dizer que a missão, né, da igreja, que o trabalho missionário se dividiu, rachou, oh meu Deus, né, o diabo dividiu a igreja. Não, Deus multiplicou essa missão, de uma missão, de um grupo missionário, agora a gente tem 2 grupos missionários, e Paulo e Silas vão para um lado, Barnabé e João Marcos vão para outro, e o reino de Deus continua se expandindo, né? Mas o que eu vejo, né? O que eu queria falar? Barnabé é o cara que olhou para essas engrenagens rejeitadas, para esses que queriam servir também, que queriam fazer algo para Deus, mas que ninguém dava importância, que ninguém viu valor neles, né? Que talvez o passado deles, algo que eles fizeram no passado pesava, né? E ninguém quis dar uma chance para eles. Barnabé deu, né? Paulo, que sofreu a mesma coisa, que poderia ter tido compaixão, é verdade, cara, eu também fiz coisa errada no passado, mas o Barnabé me deu uma chance, então vou te dar uma chance. Paulo não fez isso. Paulo era muito esforçado, então até dá para entender que quando ele vê alguém que vacila, ele não vai ter tanta tolerância, né? E a gente tem os ministérios, né? O mestre, o pastor vão ter lá uma paciência, uma tolerância diferente, né? Do profeta, do apóstolo, né? Cada um tem seu jeito, né? Os seus dons, né? Mas o ponto é que a igreja de Cristo precisa de Barnabés, precisa de pessoas, né, de filhos do Espírito Santo, de filhos da consolação, daqueles que não olham segundo a carne, mas que olham segundo o Espírito, que enxergam valor, que você aprenda a enxergar valor nas pessoas ao seu redor, nas pessoas da sua igreja, nas pessoas que estão tentando fazer alguma coisa para Deus, ainda que nas limitações dela, né? Ainda que talvez como João Marcos ali desistiu, ficou com medo, faltou fé, que você possa ser aquele que vai dar uma segunda chance, tá? Porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, é o Deus que não desiste de você, tá? Por que você vai desistir dos outros então, tá? Que você possa ser filho da consolação, né? Aquele que as pessoas olhavam para o Barnabé e viam tanto o Espírito Santo, viam tanto os valores, os atributos do Espírito Santo na vida do José e passaram a chamar ele de Barnabé. Então, que você também possa ser apelidado de Barnabé, tá bom? Apelidado de filho, filha do Espírito Santo, porque você vai estar tão cheio do Espírito Santo e as pessoas vão olhar para você e elas vão ver o Espírito Santo, elas vão ver esses atributos, tá bom? Em nome de Jesus, então, que hoje mesmo o Senhor possa te mostrar, tá? Se existe algum Paulo aí perto de você querendo fazer parte de algo, mas não está conseguindo entrar, que você seja aquele que vai fazer esse meio de campo para ajudar ele a ser aceito, para ajudar as pessoas a enxergarem o valor que esse cara tem, tá bom? Eu tenho certeza, tem um monte de Paulo, tem um monte de João Marcos aí que as pessoas não querem perdoar, que as pessoas não querem dar uma nova chance, que você possa contribuir, que o Senhor, através da sua vida, possa levantar esse João Marcos aí, que vai ser um dos escritores dos evangelhos, né? Esse Paulo que teve um passado sujo, mas que o Senhor usou para escrever 1/3 da Bíblia, né? Um pedaço muito grande da Bíblia foi escrito por Paulo, porque Barnabé contribuiu. Barnabé ajudou não só nas viagens, mas ajudou nessa integração dele, porque ele fosse recebido pela igreja. Então, você possa ser um desses, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por ter acompanhado aí, você que está acompanhando os vídeos. Não esquece de curtir, se você não é inscrito, se inscreve aí. Deixa nos comentários, né, se essa mensagem te abençoou, se um dia
teve um Barnabé na sua vida que ajudou você, né? Você estava chegando e não sabia o que fazer, queria fazer alguma coisa para Deus, né? E esse cara te ajudou. Tá, eu tive uma Barnabé, tive vários Barnabés, né? Graças a Deus preparou. Meu primeiro Barnabé foi o pastor Valdecir. Eu não sei se tem alguém que me conhece, né? Lá do começo da minha conversão vai lembrar do pastor Valdecir. Foi ele que teve toda a paciência comigo, todo o amor, me ajudou no começo ali, que eu era tinha minhas dificuldades, mas ele, né, me ajudou a fazer parte, né? Uma engrenagem que estava meio assim, não sabia como entrar, como se encaixar. Mas ele fez isso, ele facilitou esse processo. Então, obrigado pessoal, deixa aí, eu quero saber quem foi o seu Barnabé. Compartilha com ele esse vídeo, né? Para que ele se sinta honrado, para você mostrar para ele que você se lembra disso, tá bom? Então é isso, obrigado mais uma vez, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!